Vamos falar sobre os bretões e sobre a cúpula dos direitos humanos que será criada. A cúpula vai restaurar os bretões. Quem são os bretões? São o que hoje são conhecidos como ingleses, né? A cúpula vai fazer a restauração do povo bretão, da língua bretã, da cultura bretã e da religião bretã. Pode ver que o tronco da língua bretã, da língua inglesa, é todo germânico, né? O da França parece que é meio itálico, mas depois eu vejo isso. Mas o da Bretanha, que é os ingleses que ocuparam, o tronco todinho aqui é bretão, inglês, né? Anglo-saxão germânico. Aqui, indo-europeu, germânico, germânico ocidental, anglo-frisal, angílica, inglês. Já o tronco bretão não tem nada a ver com isso. Indo-europeu, celta, celta insular, britônico. E tem a língua córnica, né? Que dizem que os córnicos estão com dificuldade de falar. Se o tronco é bretão, britônico, dá para restaurar tudinho. A cúpula faria isso. A cúpula de todos os países, onde todos eles têm voz. Vamos restaurar esse povo. E eu fui o primeiro a falar isso. Também tem o país de Gales, que também o tronco é bretão. Então, outros povos, como os belgas e outros povos, dá para... Porque reunir todos os celtas será uma missão da cúpula dos direitos humanos que nós vamos criar. E nós vamos conseguir fazê-la. Então, os britânicos podem dar origem a outras tribos, porque tribo é nome. A raça é europeia, mas tribo é nome. E dá muito bem para restaurar todos os povos celtas. Mas digamos que o povo anglo que está ali exagerou um pouquinho, tá? Principalmente ao chamar os negros de inferiores. Como é que os negros são inferiores se eles não têm esses defeitos? Eles podem ser mais aborígenes ou povos que não têm desenvolvimento, mas assim, inferiores não faz sentido, porque... Como? Por quê? Não faz sentido mesmo. É o que configura que os negros não são inferiores, né? Por isso que os povos aqui são britânicos. E o rei Charles, um rei bretão, não um rei anglo, mas sim um rei bretão. E a cúpula faria questão de colocar cada coisa de volta no seu lugar. E ela vai colocar, ela vai conseguir ser ouvida. Principalmente os córnicos também, né? Mas a Inglaterra não aceita muito bem os córnicos, né? Que são os cornualeses. Que é um povo saído dos bretões que resolveram voltar. Uma das primeiras voltas que existe, os bretões fogem para não morrer, mas um dos primeiros povos que tentam voltar são os bretões, né?
através dos córnicos, tá? Os cornualeses, e que não são bem-vindos pelos próprios ingleses, que acham aquela língua estranha, acham aquele povo estranho, acham seus costumes estranhos e rejeitam eles, tá? Tanto que fala que ele está com dificuldade de falar a própria língua porque foram proibidos por muito tempo e perderam o contato com a própria língua. Mas se a língua é bretã, não tem por que se preocupar. Dá para restaurar até o modo de falar dela, claro, procurando alguém competente. Então, nós vamos conseguir restaurar os bretões. E a próxima notícia aqui, Terac e Rei Charles. Agora fala bretão. Pela cúpula nós os reconheceríamos como bretões, por quê? São europeus. Bretões é nome de tribo. A raça é europeia, a tribo é bretã. O que eles precisam é ser aculturados. Aí é um assunto delicado, né? Aculturado seria meio delicado. Mas colocar a cultura bretã dentro do que chamam de Inglaterra, porque ali é a Bretanha, terra dos bretões que estão no sul da França, e migrá-los de volta, essa é a missão da cúpula, migrá-los de volta para dentro do que chamam hoje de Inglaterra, e ali construir templos bretões, é claro, porque o cristianismo também vai tomar conta através dessas pessoas, né? E aí vão ter as migrações, vão ter a escravidão e coisas que vão ter que ser debatidas de novo, tá? Principalmente sobre a inferioridade do negro, porque o negro não tem esse problema tribal, tá? Que torna os brancos vítima das suas próprias palavras, tá? Se tem alguém inferior ali, é eles, porque eles têm esses problemas tribais, e se o negro tiver algum, é porque foi o branco que causou, né? Vamos voltar tudo de volta, a culpa é do branco. Mas restaurar os povos bretões vai ser muito fácil. Os reis ali são bretões, dentro daquele complexo de templos católicos, tem que ter um templo druida, onde tem um sacerdote druida que possa exercer a sua religião. Porque na cúpula é direito de todos os povos ter a sua religião, a sua cultura, e a cúpula a mantém, nem que seja com força militar. Tá? E os bretões têm esse direito de existir. Todos os povos têm direito a existir. E na votação nós faríamos uma transição pacífica, onde colocaríamos a língua bretã e a cultura bretã à disposição de qualquer inglês que queira desenvolvê-la e mostrar essa história para eles. Porque é a história deles, a história dos bretões. Eles podem receber educação, língua, cultura e religião e conhecê-la, porque sem conhecê-la, a história, sem conhecimento, o ser humano não é nada. Haverá um pouquinho de resistência, possivelmente, pode haver, mas... Porque o que os anglo-saxões matam é os reis bretões, tá? Não é o povo em si, eles não matam todos e substituem eles pela tribo saxã, não. Eles acabam entrando lá dentro e se misturando. E o que há seria o mesmo que um africano do norte invadiu o africano do sul, mas todo mundo continua africano. Ali o que eles não são, são bretões. E é o que eles vão voltar a ser. Mas o resto está tudo normal. Só falta colocar de volta. Mas eles vão oferecer resistência, e se chegasse ao ouvido de qualquer bretão, seria resistência no ato. Né? Quem são essas pessoas? Da onde elas vieram? Por que elas têm direito a viver aqui? Simples, porque elas foram expulsas daí. Quando eles matam o rei, eles expulsam
os bretões fogem para não ser exterminados. E pela glória do Deus bretão, eles não foram. Eles não foram exterminados e ainda estão no sul da França e podem voltar não sei quantos mil anos depois, né? E isso será uma restauração pacífica, onde só será explicado aos ingleses que povos que viveram aí há 5.000 anos, 10.000 anos, tanto que a alteração do calendário para um calendário de 10.024 e 5.024, assim como mantendo o calendário de 2024, tem que ser uma prioridade para que, caso alguém queira fazer isso de novo, diga, ó, esses povos, pelo calendário aqui, você está vendo que tem 5.024. Se você estiver contando alguma mentira, o problema é seu. Aqui não. Ninguém pode substituir um povo que estava ali há 5.000 anos. Então 5.024 é um acordo que a cúpula faria com todas as outras. Porque a cúpula é continental, tá? Continente europeu, continente africano, continente nativo, que é aqui, porque índio. Índio não existe, né? Não existe índio. Não sei o que é índio. Índio mora na Índia, tá? É nativo, nato. E tudo isso aí foi um crime praticado por pessoas europeias. Já passou 500 e poucos anos e chegou a hora de consertar a história do mundo inteiro, tá? E nós vamos conseguir. A cúpula vai conseguir fazer com que todos os povos sejam restaurados. E não precisa muito para você entender sobre os celtas, mas os celtas são vários. A Holanda, a Bélgica, a Suíça, vem Portugal, Espanha. Portugal fala o mirandês e depois nós vamos entrar nesse mérito. O mirandês e o astúrio-leonês. O português está cheio de latim, o espanhol está tão cheio de latim que é muito parecido uma coisa com a outra. E já nem se distingue. Então vamos pegar, consertar a língua também. Nós podemos tirar do astúrio-leonês na Espanha e no mirandês em Portugal. E simplesmente restaurar essas línguas. Tá certo que Portugal não chamaria mais Portugal, nem Espanha se chamaria Espanha. Consertar a história é um dever da cúpula, tá? Depois de conversar com os povos. E nós vamos conseguir, sim, fazer com que todos os povos sejam restaurados. Os belgas, os suíços, os holandeses, os portugueses, os espanhóis. Claro que ali não tem mais essa história de País Basco, né? Porque são todos celtas. Restaura a língua e continua no Gran Celta. Tudo um povo só. Certo? Portugal por um lado, Espanha por outro. A gente consegue restaurar isso pacificamente, só conversando com os povos. Enfim, isso não poderá, isso será feito. Nós vamos conseguir. Eu consigo ganhar o Prêmio Nobel da Paz com isso. Esse era um bretão bem notável, né? E muito importante. Ele faz esse V, né? Aí, tribos celtas. Ué,
composição dos grupos étnicos. Os bretões, aí eles são bem diferentes dos ingleses, tá? Não sei se isso aqui é na... Acredito que eles sejam assim, né? As línguas britônicas serão todas restauradas. E isso será pacífico para nós, da cúpula. Isso aí nada mais é do que povos bretões voltando a falar a sua língua. E eles vão poder exercer sua cultura também, sua língua, sua religião. Porque tudo isso, assim como os índios, não conseguem. Porque é trágico se não fosse cômico, né? Mas assim como os índios não conseguem passar sua cultura para fora, os bretões também não conseguem voltar para a Inglaterra. Porque são mal vistos. Suas religiões são vistas como pagãs, né? Tá certo que o Jesus hoje tem provas que ele é o Deus Sol, né? Assim como Horus, Mitra, entre outros, mas é outra discussão. E tudo isso será feito com estudiosos, né? Não com o Wikipedia. Então a gente vai convencê-los de uma forma mais amigável. Eles vão ser convencidos. Eles vão conseguir entender a própria cultura, a própria língua, os próprios templos. Por que os druidas são tão importantes? Quem são os druidas? Porque eles apenas um padre, um sacerdote cristão consegue fazer a transição de estar na presença da coroação de um rei. Um druida também deveria estar. Porque ele é parte de uma religião reconhecida pela cúpula, tá? Como religião oficial da Bretanha. Por isso que eles são chamados de britânico, por isso que tem a Grã-Bretanha. São povos que ainda estão intactos, tá? Estão arrasados, eles estão sentidos, eles estão machucados. Mas não, eles ainda estão vivos, tá? Mas curiosamente, chamar o índio de inferior, chamar o negro de inferior, e agora eles não conseguem mais se entender com eles próprios, tá? Mas como? Quem são essas pessoas? De onde é que elas saíram? Eles são o outro, tá? Eles são estranhos. Eles são o outro. E deve ser visto com desconfiança. Os ingleses são conhecidos por uma excelente educação. Quem são essas pessoas? Que educação que elas têm, como elas se comportam, que cultura é essa? Que religião é essa? Da onde essa religião saiu? Quem é o druida sacerdote? O que ele faz? Tudo isso a cúpula vai explicar de novo para os ingleses. Para que eles entendam que não são ingleses. Alguém matou o rei bretão, matou os outros e começou a se autodenominar ingleses. São anglo-saxão germânico. Germânico não é dali. Germânicos são dos grandes povos germânicos, tá? Que acabam unificando, inclusive, vários daqueles povos, visigodo, em torno do que hoje é a Alemanha, tá? A Germânia. Povos germânicos. Tem os vândalos, tem os franco-germânicos, que são os franceses,
parece que com uma língua mais itálica, mas tribo é uma coisa que muda o tempo inteiro. Os latinos vencem os eutrúquios e se tornam os romanos. Depois de vencer os eutrúquios, os latinos se tornam romanos e continuam com a língua, o latim. Então você pode ver que os romanos falam latim. Por quê? Por causa dos latinos. Por isso que essa história que latino é mexicano, latino é brasileiro, isso não existe. Foram os chilenos, né, que inventaram essa história de nós somos latino-americanos. Isso não existe. Latinos são brancos, tá? Latinos são o que hoje é conhecido como a transição romana, depois a transição itálica, os italianos. Mas a última língua falada em Roma é o latim, né? Depois o italiano. Tribo muda de nome toda hora, muda de língua toda hora. Aqui nós tínhamos os Guaicurus, índios guerreiros, né? Que acabaram se auto-extinguindo, parando de procriar. Eles têm a sua história, eles se auto-extinguiram, mas ainda continuam presentes nos Cadwells, né? Os Cadwells são um povo indígena que meio que depois que os Guaicurus começam a se auto-extinguir e não procriar, eles entram em desespero e, não sei se nesse período, um pouco antes, eles viram os Cadwells. Então, tribo muda de nome em dezenas de culturas e países. Então, os Guaicurus se extinguiram? Sim. Mas eles vivem através dos Cadwells? Sim. Os Cadwells são descendentes de Guaicuru, mas a raça é uma só. Os nativos, né, que chamam de povos indígenas. E nós vamos restaurar os bretões, a língua bretã, a cultura bretã. O rei não será coroado de novo, mas haverá uma cerimônia de reconhecimento bretão dos sacerdotes druidas ao rei. E isso será proclamado na cúpula, porque a matriz de todas as cúpulas fica na França, tá? Isso tudo que eu estou falando é baseado nos direitos humanos franceses, os francos, né, que são os gauleses. Não dá para restaurar os gauleses, terá que criar uma nova tribo a partir dos bretões e refazer aquele povo gaulês. Como eu disse, tribo muda de nome o tempo inteiro. Eles vão ter cultura celta, língua celta, religião celta. Ali são os grandes celtas, da ponta de Portugal à ponta da Irlanda, abrangendo todos aqueles povos celtas, defendido pelos dois principais, os bretões e os gauleses, né? São os franceses e os ingleses, gauleses, os franco-ingleses, os bretões. Então já ficou repetitivo o que eu estou falando, não tem mais necessidade de ficar se repetindo do que será feito, mas com isso a gente, pelo menos na cúpula, eu propus isso, consigo ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e vou ganhar, com a ajuda de vocês que estão assistindo nesse vídeo. Inscrevam-se no meu canal, e eu vou falar mais sobre isso mais para frente. Onde sim, nós vamos conseguir restaurar todos os povos celtas. Seria o concerto da língua na ponta de Portugal, ao restabelecimento da cultura na ponta da Irlanda, que a única probleminha que está é defeito religioso, né? Cadê a religião dos irlandeses?
Pois bem, refazer essa cultura, esse povo celta, será uma da missão da cúpula. E nós vamos conseguir.